Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. É uma alegria estar com você aqui nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas 12, versículo 13. Nós vamos falar sobre a avareza nesta manhã, amém? Em nome de Jesus. Você sabe que às vezes a gente traz sobre nós uma série de preocupações por causa da avareza, uma série de conflitos por causa da avareza, porque nós queremos ter mais. E nós precisamos aprender a viver com simplicidade, em nome de Jesus, amém? Vamos orar antes para que o Senhor nos dê entendimento. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos, amém? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Pai, dá-nos entendimento e compreensão desta palavra, para que ela venha transformar as nossas vidas, mudar o nosso coração, em nome de Jesus. Venha ser luz para os nossos pés, para iluminar o caminho que seguimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então vamos ler lá, verso 13 do capítulo 12 de Lucas, diz assim: neste ponto, ou seja, Jesus, vimos ontem, estava falando com seus discípulos, ensinando sobre não temer os homens, amém? Confessar, sim, Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Não ter medo e não querer agradar os homens, mas temer a Deus, ser zelosos pelas coisas do Senhor. E neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Então, possivelmente ali, há uma discussão que possivelmente esta pessoa que estava, esse jovem, né, esta pessoa que pediu a Jesus que falasse para o seu irmão repartir a sua herança, porque naquele tempo havia uma regra assim, ó, que o filho primogênito, ele recebia herança dobrada de tudo. Porém, aqui, aparentemente, este irmão estava pedindo a Jesus, olha, fala com o meu irmão para que ele divida igualmente a herança. Mas Jesus ele não se preocupou com o que aquele jovem estava falando, mas ele trouxe algo à tona. Ele diz assim: mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus está dizendo assim: ó, eu não vim aqui para ser juiz das causas civis de vocês. Eu não estou aqui para ser esse juiz. Eu não estou aqui para julgar as causas de vocês. Ou talvez ele pudesse até estar dizendo para aquele jovem: eu não estou aqui para julgar essa tua causa mesquinha. Eu não vim aqui para isso. Eu não vim aqui. Então, Jesus ele está dizendo assim: olha, que essa disputa da herança era uma causa, uma tarefa para aquelas autoridades civis, os juízes, né, homens que estavam lá, que havia naquele tempo. Aquele tempo, toda disputa ela era resolvida na porta da cidade, né? Onde sentava ali a autoridade, o ancião, o juiz. Então as causas eram levadas até ele para que elas fossem julgadas. E ali diante de todo mundo, né? Já era apresentada a causa, já era apresentada as testemunhas, aquelas que acusavam, aqueles que defendiam, e o juiz, a autoridade, o ancião que ali fazia cumprir esse papel, ele já julgava a causa ali, já dava a sentença ali imediatamente. Mas Jesus ele não se importou, como eu disse antes, mas isso trouxe à tona um tema muito importante. Jesus usou dessa situação para ensinar algo. E Jesus ele aproveitava todos os momentos, todas as situações para ensinar os homens, para nos ensinar. Se nós vigiarmos, estivermos atentos aos sinais, você vai ver que Jesus, Deus, nos ensina a todo instante com tudo o que acontece nas nossas vidas, mas nem sempre nós estamos abertos e dispostos a aprender. Então Jesus ele diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então Jesus ele está dizendo assim: olha, vocês estão muito preocupados com as coisas desse mundo, em juntar, em recolher, em ter mais. Vocês estão muito preocupados em ter segurança nesse mundo, mas vocês não conhecem o dia de amanhã. Amanhã vocês podem não estar mais aqui, você juntou, isso vai ficar para quem? Então Jesus, ele diz, olha, a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. E no versículo 16 ele diz: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico
produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Veja, aquele homem já era rico. Jesus, ele enfatiza aqui. Os campos dele produziu tanto que ele já não tinha onde guardar. E ele não pensou assim: olha, eu vou pegar o que eu tenho e vou repartir com os que não têm. Eu vou pegar o que eu tenho e vou distribuir, eu vou ter onde guardar agora. Você pode imaginar dessa maneira? Que ele poderia pegar aquilo que já estava cheio e repartir e distribuir com os que não tinham. E então ele teria onde armazenar a nova colheita. Mas a sua ganância, a sua avareza era tão grande que ele não teve esse tipo de discernimento, de entendimento. Você sabe que o pecado, ele nos cega. O pecado, ele nos tira o entendimento. O pecado, ele emburrece. Aprenda isso. O pecado, ele emburrece. Então aquele homem diz assim, arrazoava, pensava consigo mesmo, né? Então no versículo 18 ele disse: farei isto, ó a decisão que ele tomou. Destruirei os meus celeiros, meu Deus, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então ele pensou assim: olha, eu vou pegar e vou destruir tudo, vou fazer celeiros maiores e vou guardar tudo lá dentro. Então eu vou ter muito mais. Muito mais. Então direi à minha alma, ó, ele pensando, né? Ele estava arrazoando, pensando consigo mesmo. Então direi à minha alma, ou seja, falarei eu comigo mesmo. Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, olha só, e aqui vem a lição. Aqui vem agora a conclusão, amém? A moral dessa história, dessa parábola que Jesus contou. Mas Deus lhe disse, louco, por causa da ganância, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você está preparando as coisas para quem? É a primeira pergunta. Eu estou preparando para quem? Nós precisamos responder essa pergunta. E a resposta dessa pergunta vem no versículo 21, dizendo assim: assim é o que entesoura para si mesmo, ou aquele que enriquece a si mesmo, aquele que é ganancioso e pega tudo para si mesmo e não é rico para com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, que nós não podemos, eu quero pedir para você prestar atenção para não fazer confusão. A salvação é só por meio de Jesus Cristo. Mas aqui nós estamos aprendendo algo a mais, além da salvação, que é ter crédito com Deus. Você gostaria de ter crédito com Deus? Sabe quando a gente tem crédito com Deus? Quando a gente dá água para aquele que tem sede, quando nós damos pão para aquele que tem fome, quando nós vestimos aquele que está nu. Isso não vai te salvar, ouça bem, por isso que eu pedi para você prestar atenção. Porque tem religiões que ensinam isso, as boas obras, e não é verdade. A salvação ela é só por meio de Jesus. E então, quando nós somos salvos por meio de Jesus, vivemos a palavra de Deus, então nós praticamos boas obras, essas boas obras geram para nós o quê? Crédito. Crédito. Diante de quem? De Deus. De Deus. Não fique esperando receber dos homens. Aí você vai cair num outro erro. Ah, eu fiz, agora, por que não fizeram para mim? Tem pessoas que ficam, profundamente magoadas porque elas pensam dessa maneira. Não, nós fazemos tudo por Deus, para Deus. Nós abençoamos o próximo porque nós amamos a Deus e nós amamos o próximo como a nós mesmos, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, a salvação, mais uma vez eu quero repetir, a salvação ela é somente através de Jesus Cristo. E aí sim as nossas boas obras têm valor.
e trazem para nós o quê? Crédito nos céus. Amém? Eu posso contar para você um testemunho. A minha esposa, a pastora Ana, ela teve um pólipo no intestino. E nós fomos fazer o procedimento, foi tirado o pólipo, foi mandado para biópsia e já havia um semblante de preocupação do médico. E quando porque tudo indicava que havia câncer ali. Então o pólipo foi para biópsia e o câncer, para ser detectado se era maligno ou benigno. E era maligno. E quando nós voltávamos da cidade aqui de Joinville, que foi ali que foi feito esses procedimentos, no carro a Ana falou assim, nós orando, a Ana disse assim, Senhor, eu não tenho crédito contigo, Senhor. Eu não tenho crédito contigo por tudo aquilo que eu faço para Jesus, para o próximo, né? Por meio de Jesus Cristo, em obediência à palavra. E aí veio o resultado e nós fomos até um oncologista daí. E aí quando nós chegamos lá, o médico disse assim, resumindo, né? Você é câncer, mas você não tá mais com câncer. Aí a Ana olhou e disse assim, por quê? O próprio médico disse, olha, o que você teve é um milagre, porque ninguém encontra o câncer nessa fase, porque ele não dá sinal. O pólipo no intestino, ele é como um cogumelo. Imagine um cogumelo. Então, o carcinoma, ele estava somente na parte da cabeça desse cogumelo, desse pólipo. Ele não tinha descido ainda pro tronco dele, não tinha tocado ainda nas paredes do intestino. Então o médico disse isso foi um milagre. E quando nós voltamos de lá, enfim, né, para encurtar a conversa, nós lembramos dessa oração. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque nós tínhamos crédito com o Senhor e o Senhor nos livrou em nome de Jesus. Amém? Então, busque ter crédito com Deus. Pare de ficar correndo atrás de coisas que vão ficar. Às vezes, aquele homem já tinha mais do que o suficiente. E ele, ao invés de ter aquele pensamento que eu disse, né? Vou dar, vou distribuir, vou repartir tudo isso que eu tenho, porque agora vem uma nova colheita que eu não tenho nem aonde colocar. Não, ele pensou, vou juntar mais ainda para mim. Então, no final, Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, que ela traz fé para o nosso coração, esperança e nos dá direção. Tira do nosso coração, da nossa alma, toda a ganância, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a nos livrar desse pensamento de ter mais e mais. Eu peço que o Senhor venha curar a alma daqueles que talvez estão aqui nos ouvindo e quando eram crianças passaram por muita necessidade e hoje tem até um gatilho na sua alma. Fogem da escassez, têm medo da escassez, por isso trabalham, juntam, porque lembram daquele tempo em que não tinham. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que hoje você tem um Deus que cuida de você, que te ama, e que ele diz a palavra do Senhor, Davi diz isso, nunca vi um justo mendigando pão. O Senhor vai prover e vai te abençoar em todo aquilo que você precisa. Nunca vai faltar o pão na tua casa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, abençoe teu casamento, teus filhos, netos, pais, que Deus abençoe aqueles solitárias, viúvos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e te dê um dia cheio de paz. Amém? Não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir e não esqueça também de colocar o teu pedido de oração nos comentários. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço para todos.